Olá, vamos dar mais um passo rumo à sua aprovação? A questão que nós vamos discutir hoje, resolver e discutir, é uma questão do Instituto Federal do Ceará, 2021, a prova de matemática básica tipo A, código 1050. A questão ela diz o seguinte: no sistema cartesiano ortogonal, o ponto x igual a 0 e y igual a 6 é o ponto de inflexão do gráfico da função f de x igual a x ao cubo mais ax quadrado mais bx mais c. Sabendo que essa função admite um valor mínimo local quando x igual a raiz de 7/3, o valor de a mais b mais c é... Aí nós temos as opções, letra A 4, letra B menos 1, letra C 3 e letra D 6. Bem, vamos começar primeiro discutindo aí, falando um pouquinho sobre uma função de grau 3, né? Uma função f de x. Uma função f de x, uma função polinomial, né, do tipo ax ao cubo mais b x quadrado mais cx mais d. É uma função polinomial típica. E como seria o gráfico dessa função em um sistema cartesiano ortogonal? Em um sistema cartesiano ortogonal como esse, o gráfico de uma função de grau 3, ela tem 3 raízes. Se as 3 raízes forem raízes reais e distintas, o gráfico dessa função vai ter aparentemente uma curva desse tipo. Um gráfico desse tipo, onde as raízes são os pontos em que esse gráfico corta o eixo x, né? Então a primeira raiz aqui, x1, segunda raiz aqui, x2, terceira raiz aqui, x3. E ele vai possuir também pontos, né? Pontos de máximo, né? Um ponto de máximo aqui, um ponto de máximo local, um ponto de mínimo, né? Um ponto de mínimo local e um ponto de inflexão em que ocorre a mudança de concavidade. Então, nós temos aqui um ponto de inflexão nesse ponto. Perceba que esses pontos são todos pontos que pertencem à curva, né? Além, é claro, né, da intersecção da própria curva com o eixo y, que é o ponto em que o x é 0 e nós vamos ter um y aqui desse ponto P. Bem, tudo isso são detalhes, né, dessa curva, dessa função, e que aparecem nas suas derivadas. Perceba que no ponto em que nós temos um máximo local, nós temos uma reta tangente horizontal. E a derivada f' de x aqui, nesse ponto, ela é igual a 0. A mesma coisa acontece aqui no ponto de mínimo. Nós temos aqui um ponto em que a reta tangente é horizontal. Então aqui o f' de x também é igual a 0. E no ponto de inflexão? No ponto de inflexão nós temos uma mudança de concavidade, né? A concavidade voltada para baixo aqui, ó, nesse intervalo. Nós temos uma concavidade voltada aqui para baixo e a partir desse ponto uma concavidade voltada aqui para cima. Perceba que isso se reflete na derivada segunda, o teste da derivada segunda. Nesse caso aqui, ó, no ponto de inflexão, a derivada f, duas linhas de x, ela é igual a 0. Então essa questão ela se baseia nesse conjunto de informações aqui, né, acerca do gráfico de uma função típica polinomial de grau 3. Vamos começar a analisar a função. Primeira coisa que ele diz, né, que o ponto x igual a 0 e y igual a 6 é um ponto de inflexão no gráfico da função. Então é um ponto que pertence ao gráfico. Então se o x for igual a 0, o y é igual a 6. Perceba que esse ponto, além de ser ponto de inflexão, é o ponto em que ela corta o eixo y, né? Perceba que se o x for 0, né, nós temos aqui, se o x for 0, então o y é igual a 6. Se nós jogarmos x igual a 0 aqui, ó, 0 ao cubo
mais A vezes 0 ao quadrado, mais B vezes 0, mais C. Se o x for 0, o y, que é o f de x, é igual a 6. Então você vai tirar daqui imediatamente o primeiro valor, né? O primeiro valor que nós precisamos para resolver essa soma, né? A mais B mais C. O primeiro valor que nós temos aqui é que o C, né? C é igual a 6. C é igual a 6. Então nós já temos aí nosso primeiro valor aqui, C é igual a 6. Bem, o que ele fala? Sabendo que essa função admite um valor mínimo local quando x é igual a raiz de 7 terços. Perceba que se o x for igual a raiz de 7 terços, ele é um mínimo local, né? Para esse x igual a raiz de 7 terços, a derivada de primeira ordem é 0. Então, como é que nós fazemos? Nós pegamos aqui a nossa função f de x e calculamos aqui a nossa derivada f' de x. Quem é o f' de x? F' de x vai ser, né, 3 vezes x ao quadrado, que é a derivada de x ao cubo, mais 2 vezes a vezes x, mais b. Derivada de x é 1, c é uma constante, derivada de constante é 0. E nós sabemos que para essa função, quando x for igual a raiz de 7 terços, o y é 0. Então nós temos que 3 vezes a raiz de 7 terços ao quadrado, mais 2 vezes a vezes a raiz de 7 terços mais b é igual a 0. Lembra, a raiz de 7 terços ao quadrado é 7 terços, então 3 vezes 7 terços mais 2 vezes a vezes a raiz de 7 terços mais b é igual a 0. Simplifica a sentença, né? Aqui nós temos uma simplificaçãozinha aqui para fazer, né? Então eu vou ter que 2a, 2 vezes a vezes a raiz de 7 terços mais b menos 7, igual a menos 7. Bem, aqui não dá para calcular nem o valor de a e nem o valor de b, porém, nós temos aí uma outra informação. Lembra que nós usamos aqui, né, o fato de que no ponto de mínimo local a derivada de primeira ordem é 0. Mas nós temos uma informação sobre o ponto de inflexão. E no ponto de inflexão, a derivada de segunda ordem é 0. Então vamos colocar aqui a derivada f, duas linhas de x, né, derivada de segunda ordem, que vai ser igual a 2 vezes 3. Lembra que a derivada de segunda ordem é a derivada da derivada, 2 vezes 3, 6x, mais 2a, mais 2a. Lembra, a derivada de x é 1, b é uma constante, derivada é igual a 0. O que nós temos sobre a derivada de segunda ordem? Que no ponto de inflexão, nesse x aqui, a derivada de segunda ordem é 0. E no ponto de inflexão, o x é 0, né? Então nós temos que 0 é igual a 6 vezes 0 mais 2a. 6 vezes 0 é 0, 0 é igual a 2a. Daqui nós concluímos que o a é 0. Então nós temos aí um segundo valor aí necessário aqui para fazer a nossa continha. Falta o b. Mas se o a é 0 e 2 vezes a raiz quadrada de 7 terços mais b igual a menos 7, nós tiramos daqui, né? Lembra que 2 vezes 0 é 0. Essa parcela aqui desaparece, temos que o b é igual a menos 7. Então, b é igual a menos 7. E a partir daí, nós podemos deduzir que o valor de a mais b mais c vai ser igual a 0, o b é menos 7, o c é 6, menos 7 mais 6 igual a menos 1, né? Menos 1. Que é a letra B, resposta dessa questão. É uma questão que envolve derivadas de primeira e segunda ordem.